a culpa, a gente pode até ter uma parcela na culpa, mas 2022, o Bovespa tentou, acabou fechando no azul, né? Mas não foi nada excepcional, né? Só que as small caps, medido pelo índice small caps, foi horroroso. A gente teve um ano muito ruim, enfim. E aí, tentar fazer assim, um resumo, né? Porque a gente fala assim, eu esperava que, até por conta da famoso beta, enfim, da agressividade que a gente tivesse aí, a gente teve, mas foram exceções, mas as small caps performando ali, subindo 15%, 20%, né? Já que o Ibovespa subiu uma merreca, mas que subisse um pouco, né? Sim. Enfim, qual que foi a decepção do investidor de small caps em 2022, né? De novo, o pessoal me xinga, agora eu tô repassando aqui. Eu acho que foram 2 motivos que fizeram small caps underperformarem. Né? Primeiro deles, os juros. Né? Se a gente tivesse em outro momento, né, de juros estáveis ou mais baixos, isso geralmente acontece, né? Isso aconteceria. Né? Um Ibov andar ali seus 5% como foi, né? A gente viu isso em 2017. Small caps subir 15%. Small caps aí 15%, 20% e algumas até mais. O que aconteceu? A gente teve um ciclo de alta de juros, né? E isso pega em cheio small caps. Por quê? Small caps são empresas geralmente de alto crescimento que precisa recorrer a capital para crescer, para investir, para fazer aquisições, né? E esse capital ficou muito mais caro. Né? Consequentemente, a gente aumenta-se a taxa de desconto e aquele valuation que se via no início de 2022 já não vai ser o mesmo no final de 2022. Então esse é o primeiro motivo. Pode botar a culpa aí nos juros, porque os juros bate mesmo de frente com as small caps. O segundo motivo é exatamente decorrente de uma migração que houve de renda variável para renda fixa. Tá? E isso fez com que muitos investidores pedissem resgates de fundos de ações que estavam alocados em small caps. E aí, para fazer jus a esses resgates, esses fundos tiveram que vender. Na verdade, dizimaram os small caps. Venderam a qualquer preço para poder pagar esses resgates. Então, a gente viu ações com fundamentos melhorando, que tiveram resultados bons, trimestre a trimestre, mas caindo 30%, 40%, 50%, 60%, por causa desse movimento técnico. Totalmente por causa disso. Os caras, assets que não queriam, gestoras de fundos de ações, que não queriam vender, mas tinham que vender porque tinham que pagar resgate. Então, assim, as small caps sofreram em 2022 por causa desses 2 motivos, 2 causas. Juros subindo e movimento técnico decorrente de pagamento de resgate. E aí, o que a gente vê disso tudo? Muitas oportunidades. Por quê? Por mais que os juros agora permaneçam elevados, a gente não vai ter esse ciclo de alta aí que realmente machucou muito. Eu acho que muito está no preço já. As small caps já estão muito deprimidas. Né? A gente vê empresas a múltiplos os mais baixos aí da história de 5, 7 anos em small caps. E aí você pode imaginar, putz, mas os resultados se deterioraram. Muitas delas não. Muitas delas você vê... Talvez a maioria, né? A maioria não. Melhora de receita, margens estáveis ou subindo, redução de alavancagem. Eu vi muito isso acontecer ao longo de 2022. Elas fizeram o dever de casa. Então elas estão mais baratas com fundamentos ainda sólidos. Vejo muitas oportunidades. Claro, se o juros se elevar... Se a gente tiver uma maior pressão aí nos juros longos, é claro que small cap vai sofrer. A liquidez é menor. Né? A porta é menor ali. Né? E aí acaba sofrendo mais. Mas se a gente tiver um pouquinho mais de visibilidade, um pouquinho mais de segurança nesse ambiente político, no ambiente macro, eu acho que as small caps naturalmente vão se recuperar. Vamos começar de trás para frente, mas a pergunta é... Teve algum papel, alguma empresa, ação em bolsa, né? Não necessariamente, justamente o inverso, assim, que a ação apanhou, mas primeira provocação que apanhou, mas merecidamente, ou seja, realmente decepcionou, enfim, que você lembra agora. Vamos dar o nome. Muitas das techs decepcionaram. Né? Então, Melius, ou que tem um pouco ali de tecnologia, não necessariamente tech, né? Mas Melius, assim, por exemplo, que empresas que estavam alavancadas e começaram a gerar prejuízo. Por exemplo, na lojas Quero. Até que o terceiro tri já teve uma recuperação, mas teve um primeiro e segundo tri muito ruim.
Tá? Então, lojas quero, realmente pioraram os resultados. As techs, por exemplo, Neogrid, ClearSale. Eu conversei com ClearSale. Melius. Os resultados, se você comparar com o que foi em 2021, foram piores. Tá? Então, assim, deixa eu ver se eu lembro mais de alguma. Deixa eu pensar em setores. Consumo, provavelmente, aquelas com consumo mais alavancado, né? Que tem operações mais alavancadas. Via varejo, por exemplo.